Queridos, olá, como é que vocês estão? Boa noite, Deus abençoe vocês. Estamos aqui para mais uma aula, na verdade a nossa 13ª aula. Estamos estudando sobre a Confissão de Fé de Westminster, certo? Estudos Bíblicos Doutrinário, Igreja Presbiteriana, uma igreja de confissão teológica reformada e calvinista, e o nosso ponto de apoio principal é a Bíblia. É isso que rege o nosso manual, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, mas também nós aderimos e confessamos como pontos doutrinários a confissão de fé e os dois catecismos, o catecismo maior e o catecismo menor. E estudamos no nosso culto de doutrina essas confissões, esses credos, tá certo? Mas primeiro vamos orar, né? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome de Jesus que queremos te agradecer pelo dia, Senhor, pelo dia que o Senhor dispensou para nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Deus, pelos livramentos que nós, como humanos, não conseguimos enxergar, o livramento que o Senhor e os seus anjos estiveram sobre nossas vidas pela tua boa mão. Agora queremos te pedir, Deus, a luz sobre as Sagradas Escrituras do teu Espírito Santo. Uma vez que a tua palavra já for inspirada, queremos a iluminação do texto sagrado de Romanos capítulo 6, versículos 22 e 23, que é a base sólida e central da nossa lição de hoje. Vai ao encontro de cada um, toma a tua direção em cada setor da vida, em cada problema, em cada situação de dificuldade. Deus, perdoa os nossos pecados e nos conduz pelos pastos verdejantes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu estava falando, nós chegamos na 13ª lição, que vai falar sobre a santificação, certo? E o texto está em Romanos, Paulo escrevendo sua carta aos Romanos, capítulo de número 6, versículos de número 22 e 23. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, o versículo de número 22 fala que, sendo nós escravos de Deus, essa escravidão, ela nos leva a ter uma vida de santidade para com Deus. Uma vez, irmãos, que nós somos salvos, nós não ficamos impunes de pecados. Não, nós não ficamos impunes de pecado. Porém, nós ainda cometemos pecado, porque ainda estamos revestidos dessa vida carnal, né? Ainda estamos sobre o efeito da queda. Agora, nós somos conduzidos, guiados, primeiro pela palavra de Deus, somos orientados pelo Espírito Santo desse Deus, e uma vez que nós fomos salvos para a santificação. A gente busca isso todos os dias. O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele não peca com prazer, ele não tem alegria em pecar. Ele peca porque o pecado na vida de um salvo é um acidente. Certo? Pecamos porque ainda estamos numa natureza caída.
A palavra de Deus nos diz, as Sagradas Escrituras, diz que todos pecaram. Todos. Todos pecaram. Então, nós não somos imunes do pecado enquanto nós vivermos. Agora precisamos procurar ter uma vida de santidade, viver na presença de Deus, buscar a orientação do Espírito Santo quanto à nossa vida de devoção ao Senhor. A nossa confissão aqui, ela diz o seguinte, ela diz, olha, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a palavra de Deus está repleta de recomendações para que o povo de Deus, o povo que foi escolhido por Deus, o povo a quem Deus tem um apreço, um cuidado, um zelo, viva uma vida de santidade. Em vários textos na Bíblia, Deus vai dizer, olha, santificai-os, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. São muitos os textos que vão nos conduzir a uma prática de santidade. Sede santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Enfim. E a santidade de Deus exige de seu povo uma vida também de santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Jesus disse, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, é necessário que nós busquemos a santificação. É resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É necessário que nós busquemos a santificação para estarmos mais perto de Deus. Para estarmos mais perto de Deus. Quando o salmista Davi disse, irmãos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele estava querendo dizer assim, as colocações dos verbos e das palavras ficou assim no português. Mas o salmista queria dizer assim, eu tenho Deus como meu pastor e de nada eu tenho falta. Ponto. Outra exegese dessa frase. Quando ele disse que de nada eu tenho falta, ele quis dizer que em Deus, eu sou suprido das minhas necessidades. Eu não preciso mais de buscar as coisas, eu não preciso de buscar coisas que me satisfaçam fora de Deus. Eu preciso buscar a Deus. Se eu buscar a Deus, eu vou estar satisfeito. E logo eu buscando a Deus, tendo uma vida de santidade próxima de Deus, usando como base as Escrituras, o conhecimento de Deus, eu não vou ter falta das outras coisas, porque em Deus eu vou estar satisfeito. E como é que eu consigo isso? Quando eu procuro me aproximar de Deus. Quando eu errar, eu reconhecer que eu estou errado e confessar o meu pecado, se for a Deus. Se for com o meu filho, se for com o meu pai, se for com a minha esposa, se for com o meu patrão, se for com quem for, onde eu estiver errado, eu devo voltar, me reconciliar com Deus, porque assim eu fazendo, eu estou tentando buscar uma vida de santidade para com Deus. E não é demasiadamente difícil fazer isso. Eu preciso fitar os olhos nas Escrituras, ter uma vida patente de oração, visto que a santificação é uma obra da graça de Deus pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos são nesta vida pela poderosa operação do Espírito e pela aplicação da morte e ressurreição de Cristo. Somos plenamente renovados segundo a imagem de Deus, tendo as sementes do arrependimento, que conduz à vida.
e de todas as outras graças salvíficas implantadas e fortalecidas. Assim, eles morrem cada vez mais para o pecado. Eu morro para o pecado. Boa noite, Ana Márcia. Eu morro para o pecado, eu morro para a minha vontade. Não que eu não tenha vontade, eu tenho vontade, mas logo eu preciso entender que essa vontade deve ser mortificada. Porque o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Todas as coisas, elas são lícitas para mim, mas não convém a sã doutrina. Eu posso fazer isso, mas eu não devo fazer. Certo? Então, tem coisas que eu não preciso dela. Tem coisas que eu não vou ter necessidade delas, então logo ela passará. Eu preciso entender que eu fui morto e ressuscitado em Cristo. Porque o arrependimento me conduz à vida e eu sou fortalecido pela graça salvífica. Tá certo? Porque eu morri para o pecado e ressuscitei para uma nova vida. O Catecismo Maior, na sua pergunta 75, ele vai expor bem detalhadamente todos esses parâmetros. Todos esses parâmetros. Tem muita coisa na vida que são supérfluos e que não vão acrescentar um grão de fé na minha vida. O que vai acrescentar alguma coisa de fé na minha vida são as Escrituras. São a leitura das Escrituras. São uma base sólida de oração. Não tem como eu me aproximar de Deus se eu não tiver uma vida de santidade. E eu só vou chegar a esse patamar de santidade quando eu buscar isso nas Sagradas Escrituras, em oração. Não tem como ser diferente. Não tem como. Os muçulmanos, irmãos, eles oram 6 vezes ao dia. A seita Sechinoe, eles oram durante o dia mais do que trabalham. E nós, os chamados cristãos, é o que menos a gente faz como cristão, é orar. A gente olha a vida dos outros, a gente julga, a gente vai encontrar um versículo para apontar o pecado do nosso irmão. A gente vai falar de outras denominações. Todas essas coisas estão fora do parâmetro de santidade. O que eu e você precisamos e devemos fazer é, primeiro, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 2, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Certo? 3, ame ao seu próximo como a si mesmo. Eu preciso, irmãos, ter uma vida... Olha, a oração e a leitura das Sagradas Escrituras são as 2 asas do avião. Qual é a mais importante? As 2 asas de um passarinho, qual é a mais importante? A asa esquerda ou a direita? As 2 têm o mesmo grau de igualdade e de condições de uma não ser melhor do que a outra. Assim é a vida de oração e de leitura do texto sagrado. O grande problema é que a oração, a verdadeira oração que Jesus ensinou, que os homens do Velho Testamento faziam, preste atenção no que eu vou dizer. A oração, ela serve para eu ter uma íntima comunhão com Deus, para eu me comunicar com Deus, para eu me aproximar de Deus, para eu me reconciliar com Deus. Boa noite, Deus abençoe aí, Igreja Presbiteriana em Sarandi, Deus abençoe os irmãos aí de Sarandi. Paz e graça, Reverendo Jean Carlos. Então, a oração, ela serve para isso. A oração, irmão, não é revista da Avon, nem da Natura, não, que você liga e faz um pedido e fica aguardando esperar, não. Tem muita gente que só usa a oração para fazer pedidos. A oração é para eu me aproximar de Deus, me santificar. A oração é para eu ter um íntimo relacionamento com Deus.
enquanto eu, como cristão, não entender isso, eu não vou ter uma vida de santidade. A minha vida de santidade depende do meu relacionamento com Deus. Depende do meu relacionamento com as pessoas. Os 10 mandamentos, eles se dividem em duas partes. Você sabe quais são as duas partes? Elas se compreendem de duas formas. A primeira forma é amar a Deus sobre todas as coisas. Mandamento 1, 2, 3 e 4. É só falando do seu compromisso para com Deus. Segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Os 6 últimos versículos, o seu relacionamento com o seu próximo. Primeiro, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Isso é ter uma vida de santidade. Ter uma vida de santidade é eu entender que há tempo para ficar calado, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de não abraçar. Eu preciso me sacrificar para me aproximar de Deus, para falar com Deus. Tem um detalhe muito interessante na vida de santidade de oração, é que eu preciso falar com Deus, porque precisamos entender e ter a real certeza de que quando falamos com Deus, Deus nos escuta, Deus nos ouve, porque Ele prometeu isso nas suas Sagradas Escrituras. Agora, qual é o problema que nós, seres humanos, cristãos, temos? É que a gente acha que Deus está demorando a responder. A gente acha que Deus está demorando e há quem diga que Deus não nos ouve. Isso é uma mentira psicológica da nossa mente. Deus nos ouve antes mesmo que a gente fale. O Salmo 139 revela isso. Sem que haja, sem que saia nenhuma palavra de nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos dizer. O grande problema é que a gente não crê na palavra de Deus. Um dos alicerces, dos pilares da reforma é sola Escritura. Se você é um crente em Jesus, você precisa crer na palavra de Deus. Então, qual é o grande problema? O problema é que a gente fala com Deus, Deus nos ouve, Deus nos escuta. E aí você diz, mas eu estou esperando Deus falar e Deus não falou ainda. Meu irmão, você não tem Bíblia não, querido? Você não tem Bíblia não? Leia o texto. Leia o mesmo texto de novo. Releia o mesmo texto novamente. Faça um exame do mesmo texto que você leu de manhã, de 9 horas, de meio-dia, de 3 horas, agora à tarde, antes de dormir. Leia o texto que você vai ouvir Deus falar com você. Você vai ouvir. A santificação se inicia por ocasião da conversão e se desenvolve durante toda a vida. É um processo contínuo e crescente que existe esforço, renúncia e zelo. São 3 coisas imprescindíveis na vida de quem quer ter uma vida de santidade perante Deus, para com Deus e diante de Deus. Não pode ser diferente. Boa noite, meu grande amigo Fabiano, aí no Rio Grande do Norte. Que a graça de Deus esteja sobre sua vida, meu irmão, e na sua família. Então precisamos entender essas 3 coisas, que para termos uma vida de santidade eu preciso me esforçar. Eu preciso me esforçar para ler o texto, fazer uma aplicação do texto para a minha vida, me esforçar para atender aquilo que o meu filho, a minha esposa, os meus amigos estão me pedindo. Eu preciso me relacionar no sentido de me esforçar. Ame ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Eu não quero orar, mas eu preciso orar. Orar me humilha, me deixa abaixo, me deixa vaso, me deixa rasteiro, me deixa no chão. É isso que eu preciso. O apóstolo João disse, importa que ele cresça e que eu diminua.
Paz e graça, Murilo. Tudo bom, meu irmão? Eu preciso entender que eu preciso me acordar pela madrugada, mesmo cansado, exausto, mas eu preciso disso para ter intimidade com Deus. Segundo lugar é justamente a renúncia. Renunciar o meu eu, o meu egoísmo, de pedir perdão. Eu não vou, fulano, quem errou foi você. Precisa ter uma vida de renúncia para ser santo diante de Deus. E ser zeloso. Zeloso pelo seu nome, pelo seu caráter. De não estar nas esquinas, nem em patotinha, nem em rodinha de amigos. Está falando do seu pastor. Está falando da sua esposa. Está falando dos seus filhos. Está falando do seu vizinho. Você precisa se esforçar a guardar a sua língua. A sua boca foi feita para glorificar e honrar o nome do Senhor, o seu nome e o nome da sua família. Como é que eu vou ter uma vida de santidade se eu falo mal de todo mundo? Quebrando o 9º mandamento. Quebrando o 9º mandamento. Por meio da santificação, expressamos a nossa fidelidade e consagração ao Senhor. Vamos ver 5 conselhos que a confissão de fé ela nos dá para que possamos exercitar na prática essa salvação. Primeiro conselho dele, a santificação é uma experiência daqueles que são regenerados, aqueles que foram lavado, redimido pelo sangue precioso de Jesus e que tem os seus nomes escritos no livro da vida. Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo criado em si, tendo criado em si um novo coração, um novo espírito, são, além disso, santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito que nele habita. Romanos 6, 5, Gálatas 5, 24, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Então, uma vez que eu fui regenerado, uma vez que eu fui salvo pelo sangue de Jesus, uma vez que eu tenho convicção de que eu sou crente, eu me chego a Deus. Não preciso pastor, ou padre, ou bispo, ou arcebispo, sabe? Tá chamando você para ir para a igreja, não. Não precisa, não. A gente precisa parar com essa ideia de que o pastor não ligou para mim, nunca mais ele veio aqui. Precisamos, como salvo, entender qual é a nossa posição diante de Deus. O salmista Davi disse, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122. O Salmo 84 também diz, mas vale um dia só, Senhor, em tua casa, do que em todas as outras partes 1000. Se eu sou salvo, se eu tenho certeza de que eu sou salvo, eu preciso praticar as boas obras, eu preciso me aproximar daqueles que me maltratam, que falam mal de mim. Preciso amá-los e perdoá-los. Entenda, em nenhum momento aqui eu disse que isso era fácil, e que isso era bonito, e que eu ia fazer isso para aparecer. Não, de jeito nenhum. A questão não é essa, a questão é que é preciso se fazer isso porque eu sou salvo, porque eu sou regenerado, porque eu fui comprado pelo sangue de Cristo, e eu tenho que ter outra atitude. Não são as minhas atitudes, são as atitudes que me fazem parecer com Cristo, como o apóstolo Paulo disse. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O segundo conselho é que a santificação é uma experiência sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você percebe que você precisa ser, não diante da sociedade, não diante de Deus, não diante da sociedade, não na igreja. É muito bom ser o bonzinho ali na igreja, sabe, onde você está ali no domingo.
Você precisa ter esse momento de santidade em casa, no seu trabalho, quando ninguém está lhe vendo, no seu quarto, quando ninguém está lhe olhando, no seu celular, quando ninguém está por perto. Entendeu? Você precisa fazer isso diante de Deus e do Espírito Santo de Deus que está com você. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdade e santidade, para praticar a verdade e a santidade diante de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 8. Irmãos, eu já fui questionado várias vezes, várias. Vocês podem ver aí no meu canal no YouTube e no Facebook. Eu não sou contra, por favor, eu não sou contra. Eu estou dizendo que eu já fui questionado, porque eu não dou a paz do Senhor. Certo? Fui questionado muitas vezes. O que eu quero dizer é que tem muitos crentes, irmãos, que dão a paz do Senhor só daqui para fora. Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, querido, mas à vontade, sabe, abraço de tamanduá. Por isso é preciso você dê um bom dia sincero, com o coração limpo, puro, sabe? Dê uma boa noite ao seu irmão com o coração, sabe, sincero diante de Deus. É preciso praticar a santidade, praticar a verdade de Deus, praticar, viver a santidade na prática. Quando você não gostar do seu irmão, chegue para ele, ligue, passe um WhatsApp, marque um encontro e diga: meu irmão, eu não gostei daquilo que você fez, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Você tem que ter essa vida de santidade, meu querido, na prática. O pastor disse um negócio que você não gostou no domingo à noite. Na segunda-feira, ligue para ele: pastor, o senhor pode vir aqui em casa? Ou quer que eu vá na sua casa? A gente precisa praticar, irmão, santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E não viver uma vida camuflada. Aí o pastor feriu você sem querer, o irmão feriu você sem querer, domingo à noite você está lá de novo. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, meu querido. Oh, aleluia. Os hipócritas fazem isso. Os hipócritas. Não seja como os hipócritas, que falam palavras que não são suas. Tá certo? Terceiro lugar, a santificação é uma experiência que vivifica e aproxima o crente de Deus. Quando você pede perdão, libera perdão, conta a verdade, diz que não gostou e tal, você se aproxima de Deus, você ganha o irmão. Você é reconhecido. O domínio do corpo do pecado é neles todo destruído, e suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras. Romanos capítulo 6, versículo 12. É uma experiência que eu preciso negar a mim mesmo para me aproximar de Deus. Isso não é uma coisa fácil, mas é necessário. Mas é preciso se fazer. Certo? Romanos capítulo 6, versículo 12 diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Prima, boa noite, Deus te abençoe. Eu preciso, se a palavra de Deus é quem alimenta a minha alma, as coisas mundanas são quem alimenta o pecado. Eu preciso matar o pecado com a fome. O diabo chega para Jesus e diz:
Tu está com fome, transforma essas pedras em pães e come. É a mesma coisa, irmão. Você está doido para fazer tal coisa. O diabo quer que você faça aquilo. Aí Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse texto pode ser transliterado. Você pode dizer, nem só de assistir tal coisa vive o homem, mas da palavra de Deus. Nem só disso, nem só daquilo. Você precisa compreender essas coisas para ser santificado. Tem um versículo na Bíblia que diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se tal coisa está me incomodando, eu preciso me desviar dela. É assim que diz o texto. Mas em quarto lugar, a santificação é uma experiência que provoca uma contínua luta entre a carne e o espírito. Porque eu vivo lutando. A gente vive lutando para nos aproximar de Deus, para nos fazer parecido com Deus. Não é fácil, meu irmão. Não é fácil a luta do dia a dia. Sabe? Todos os dias, Satanás manda seus dispenseiros para atacar os crentes. Todos os dias. Todos os dias. Não se preocupe que Satanás vai sempre mandar um demônio, sabe? Para tentar você. Certo? Por isso que a palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. Resista. Mas ele vai chegar para você. Toma. Eu li uma mensagem hoje que a mensagem dizia não troque aquilo que você deseja para a sua vida por aquilo que você deseja no momento. Não troque aquilo que você deseja eternamente por aquilo que você está vendo no momento. Tem coisas, queridos, que numa fração de segundo acaba com todos os seus sonhos, acaba com tudo que você estava pensando em construir. Acaba. Se você ler Provérbios capítulo 7, tem 3 versículos ali em Provérbios que vai de encontro a tudo isso que eu estou lhe dizendo. São os prazeres mundanos, as ofertas de Satanás, os pratos de manjares, que são belos, lindos, mas que são temporários. Quando passar, você vai ver que não valeu a pena. Não valeu a pena. Uma traição não vale a pena. Quantas pessoas que têm chorado, derramado suas lágrimas para ter o seu casamento de volta e muitos não têm, porque não valeu a pena. Quantos estão na cadeia hoje porque roubaram 1 minuto, numa fração, num segundo a polícia foi e ele foi pego e essas pessoas estão chorando porque não valeu a pena. Quantas N coisas que a gente poderia falar, que eu, você, nós, essas pessoas poderiam ter trocado isso por uma renúncia, por ter dito não. Porque as coisas são lícitas, mas não convém. Mas não convém. Sabe? Eu conheço pessoas que perderam coisas que não voltam mais, porque quantas pessoas deixaram de ir para a igreja, para ir para uma praia, e na volta o carro capotou, a pessoa está viva, mas perdeu o filho. Gente, é sério isso. É muito sério. Sabe? Deixaram de ter uma vida de santidade perante Deus, de deixar de ir para a igreja, que é adorar a Deus, de buscar a presença de Deus em um único dia da semana. Será que você não consegue pedir a bênção de Deus para controlar os seus desejos, conforme está aqui em Romanos capítulo 6, versículo 12?
Não deixe que os seus corpos, seus olhos, suas mãos controlem mais você, porque há essa guerra entre o corpo e o espírito. É o diabo dizendo, transforma essas pedras em pães. É o diabo que está dizendo que o teu marido não presta, que aquele amante é melhor, mas é só melhor um segundo. A mesma coisa o Satanás dizendo para o homem, adoece para tu ver. Cai em cima de uma cama para tu ver quem é que vai cuidar de você. Para quem é que vai cuidar de tu. Não vale a pena, querido. Não vale a pena trocar a sua vida de santidade por um momento de prazer. Por um momento de alegria. Por um momento de transe. Não vale a pena. A alegria de Deus é muito melhor, é mais contagiante, é eterna, ela é para sempre. Procure viver isso diante de Deus. Procure se aproximar de Deus. É coisas que não são fáceis, mas dá para a gente fazer. Mas dá para a gente fazer. Mas dá para a gente ir de encontro à palavra de Deus. As coisas estão cada dia ficando pior. E mais fácil de você cair no mundo. Mas a porta da graça ainda está aberta. Deus ainda está com os seus olhos e com os seus ouvidos atentos à oração que forem feita no seu quarto, na sua sala, no seu corredor, por onde você andar. Ainda há tempo de você se aproximar de Deus. Não tem nada perdido. Ei, psiu. Eu quero dizer para você nessa noite que não tem nada perdido. Deus ainda te ama e Deus quer cuidar da tua vida e Deus está aqui para te proporcionar arrependimento para você ser amigo dele. Jesus disse, vocês sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Mas em último lugar, irmã Dilvana, boa noite. Cadê o irmão Cláudio? Quando é que vocês vêm para a igreja? Mas em último lugar, a santificação é uma experiência de vitória, de crescimento na graça de Deus. Precisamos disso. Eu e você precisamos disso. Nós carecemos disso. Como eu disse no começo, irmão, no começo da nossa aula, eu disse, entenda, você não vai deixar de pecar, não. Tire isso da sua cabeça. Você vai sempre pecar. Isso é um ponto. Certo? Porém, todavia, no entanto, você não vai mais pecar com alegria. É aí onde mora a graça, o poder, o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você vai continuar pecando, mas você não vai pecar com alegria. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em você vai assistir você, vai orar com você, vai caminhar com você, vai viver com você. Mas eu só vou conseguir isso quando eu partir para me levantar. Para eu fazer como fez o filho pródigo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi a ele, para ele me receber como empregado dele, que eu não sou digno de ser aceito nem como filho mais. Eu preciso dizer isso a Deus e ao Espírito Santo, dizer como o salmista Davi disse, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, nem me lances fora de tua presença, porque eu quero ser parecido contigo, Senhor. Porque eu quero a tua presença, Senhor. Porque eu quero a tua graça. Porque eu preciso do teu cuidado. Porque eu preciso do teu amor. Porque eu preciso da tua bondade. Eu preciso ser como aquele cego Bartimeu que estava à beira do caminho de Jerusalém. Estava ali gritando ali, sabe? E dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque os dias são maus, difíceis. Cheio de inimigos, de demônio na nossa frente. E precisamos da luz que brilha, que é Jesus, para nos iluminar. E essa luz, ela só é possível através da leitura diária, progressiva, constante da palavra de Deus. Não tem outro jeito para eu me aproximar de Deus e ter uma vida de santidade se eu não me agarrar com esse livro.
Se eu não fazer como o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Dirigindo no carro, no caminhão, no caminho, lavando o prato, escovando os dentes, cortando cana, fazendo ferro, lavando a moto. Eu tenho que estar em constante oração. Em constante oração. Eu não posso me aproximar de Deus e nem ter uma vida de santidade. Eu não posso ter intimidade com Deus se eu não tiver intimidade com a Bíblia. Não. Não tem como. Não há como. Eu só consigo o meu diploma se eu passar pela prova. E for avaliado. E depois da avaliação eu vou ser aprovado. Eu não vou ter uma vida de santidade, de reconciliação, de intimidade com Deus, se eu não passar pelo crivo do livro, da leitura, da base. Você sabe o nome dos atores da novela das 8, você sabe tudinho. Sabe a última novela, a penúltima novela. Tem outros que sabem o nome dos jogadores do Chelsea tudinho. Boa noite, Claudiane. Deus te abençoe. Um abraço a você e a Ailson. Tem outros que sabem o nome de todos os jogadores do Chelsea, do Real Madrid, que são tudo nomes, né, do Barcelona. Sabe tudo. Há quem saiba de qual o hino nacional, o hino da bandeira. Há quem saiba de qual. Crentes, eu estou falando de crentes, de pessoas que se dizem crentes, que vão à igreja todo domingo. Há quem saiba de qual artigos de livro de direito. Há quem saiba os 27, o nome dos 27 estados, das 27 capitais, dos 27 prefeitos, incluindo o Distrito Federal, dos 27, sabe o nome de tudinho, quem é o prefeito, quem é o vice, a capital, o nome do estado e a capital. Sabe tudo isso. Até aí não tem problema nenhum. É problema, pastor, saber disso? Não. Mas não sabe os 10 mandamentos. E muito menos para que servem os 10 mandamentos. Outro dia eu estava numa aula de escola bíblica e eu perguntei, cite aí o Pentateuco, a Torá, e me virei para tomar água. Boa noite, Márcio. Boa noite, Carla. Deus abençoe vocês. E não sabem. Não sabem o que é o Pentateuco. Não sabem o que é a Torá. Não sabem a oração do Pai Nosso. Não sabem citar o credo apostólico. Uma confissão de fé que existe desde o século I, queridos. Como é que você vai ter uma vida de santidade se você não tem intimidade com o autor do livro? Porque você não lê o livro. Como é que você vai conhecer o meu livro se você não lê a minha biografia? Como é que eu vou ter uma vida de santidade diante de Deus se eu não conheço Deus? Como é que eu vou ter intimidade com alguém quando a gente... Sabe como é que a gente é amigo de alguém? A gente é amigo de alguém quando a gente sabe o nome dele, data de aniversário, o nome da mãe, do pai, da esposa, dos filhos, sabe o carro que ele tem, sabe o que ele gosta. Isso é ser amigo. Né? Sabe onde ele estudou, qual a faculdade que cursou, a última viagem que ele fez. Né? Você sabe tudo do seu amigo. Quando se é amigo? O que é que você sabe de Deus? Você não sabe nem os 10 mandamentos que esse seu amigo Deus escreveu? Tem gente que está 20 anos na igreja, a gente diz assim, vamos ler, abra sua Bíblia aí no livro de Jonas. E quem disse que ele sabe? Quem disse que ele sabe? Um dia eu perguntei a uma pessoa assim, olha, leia lá em Números, capítulo 6 e o versículo 23.
Número? Qual número? A pessoa me perguntou, qual número? Porque tem crente que não sabe que existe um livro na Bíblia que o nome dele é Números. E quer ser amigo de Deus. E quer as coisas de Deus. E quer os presentes de Deus. E quer as bênçãos de Deus. E quer a graça de Deus. Como é que você quer ganhar presente do seu amigo se você não conhece nada do seu amigo? Irmãos, nós precisamos rever os nossos conceitos de cristão. Precisamos rever os nossos conceitos. Olhar para nós, olhar para dentro de nós e ver a nossa... Domingo eu preguei na igreja sobre isso. Está no YouTube a pregação de domingo. Nós precisamos rever os nossos conceitos. O quanto nós somos pequeninos. O quanto nós somos frágeis. O quanto nós somos um nada. E que precisamos de Deus para sobreviver enquanto durar a nossa vida aqui na terra. Eu e você precisamos nos aproximar de Deus, ter comunhão com Ele e ter um bom relacionamento com Ele para ouvir Ele falar conosco através da sua palavra. Pense nisso. Se evoque nisso, mergulhe nisso. Não seja uma Maria vai com as outras. Não fique balançando a cabeça com tudo que você ouve. Tenha um coração sincero diante de Deus. Segui a paz com tudo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é o propósito de Deus, esse é o plano de Deus. Esse é o cuidado de Deus para comigo e para contigo. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a minha e a sua vida nessa noite. Lição tremenda, viu? Essa da santificação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a minha vida. Próxima quarta-feira, se Deus assim permitir, lição de número 14, a fé salvadora. Certo? Que Deus abençoe. Um livro muito bom para nós estudarmos e meditarmos no plano perfeito de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa a minha vida, da minha família, e abençoa a vida de cada pessoa que passou aqui nessa noite. Ó Deus, nessa mensagem aí, vendo pelo Facebook, que vão ver amanhã pelo YouTube, Deus. Visita cada um, abra os ouvidos da alma para lhes fazer entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai de tua boca, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nessa noite dar uma noite de paz, um sono reparador, tranquilo, abençoado. E que se for de tua vontade, Deus, amanhã ao acordar para irmos ao trabalho, aqueles que têm trabalho, aqueles que estão empregados, que vá e que vamos com alegria agradecendo a Deus pelo dia, pelo patrão, pela vida, pelo cuidado. E voltar agradecendo por tudo. Muito obrigado, ó Deus. Te oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a vocês e que a graça do Senhor, o amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Espírito Santo sejam derramadas na vida de cada um de vocês. Uma boa noite em nome de Jesus. Amém.